As ligas do futebol europeu já começaram e já nessas primeiras rodadas, nesse primeiro mês, tivemos muitos jogadores brilhando, fazendo coisas sobrenaturais em campo, e no vídeo de hoje nós vamos fazer um balanço deste mês de agosto, ver quais times estão bem e podem surpreender na temporada, ver a seleção do mês, dos melhores do mundo e também dos melhores de cada uma das 5 grandes ligas, pra gente já ir construindo na memória os melhores jogadores e aqueles que devem ser premiados com a bola de ouro, ou claro, o prêmio de fato mais justo e respeitável que vai ter, que é o Trave de Ouro. Então desliga seu mundo real e vem comigo para mais uma análise de trave a trave. Então, como falei, galera, neste vídeo eu vou mostrar todas as 5 seleções da semana que montei para todas as principais ligas. Também temos os melhores jogadores de cada liga e a seleção e melhor jogador do geral, juntando tudo, o melhor do mundo no mês de agosto. E antes de começar eu preciso te falar sobre a Trave Shop, que é a lojinha do canal que lançamos recentemente, e tem camisas personalizadas de times, jogadores, de títulos, e você precisa dar uma olhada, sério, os preços estão bem abaixo do normal para camisas desse tipo, a qualidade do tecido é muito boa, da estampa também, e é isso, tô deixando o link aí na descrição e no comentário fixado, e também está aí embaixo o clube de membros do canal, que é só R$5, e você, além de apoiar o meu trabalho aqui, também concorre a sorteios de itens da Trave Shop. Então é isso, recados dados, bora falar do resumo de agosto. E para começar, eu queria falar sobre alguns critérios aqui que eu uso para montar essas seleções e escolher os melhores jogadores. Bom, é claro que o principal e maior critério é a atuação do jogador, ou seja, se ele individualmente foi o melhor jogador do time, ou da partida. Eu acho que o principal em uma escolha individual deve ser a atuação individual do jogador, e não se seu time venceu o jogo ou não. Mas é claro que também temos que considerar como critério o cara ter ou não influenciado no resultado do jogo. Então, se um jogador fez 2 gols e seu time perdeu, e outro fez 1 gol, mas esse foi o gol da vitória, isso tem um peso a mais. Então podemos ter jogadores com o time em má fase e perdendo, mas vai ser meio que a exceção e não a regra. Então é isso, qualquer outro adendo aos critérios que eu uso para selecionar as seleções e os jogadores, eu faço ao longo do vídeo. E vocês devem ter visto que soltei as 2 seleções das primeiras rodadas na aba comunidade e os jogadores foram esses aí. E claro, eu não poderia deixar de fazer a seleção da terceira rodada, fechando esse mês, e temos o Gulaxi, que fez ótimas defesas na vitória do Leipzig sobre o Leverkusen, acabando com o pacto de Xabi Alonso, que estava há 35 jogos sem perder na liga. Na linha de defesa temos o Di Lorenzo do Napoli, que participou bem na vitória heróica sobre o Parma, o Pavlovic, que além de ter feito gol pelo Milan, ainda tirou uma bola perigosa que poderia ser gol da Lazio, não dá pra saber exatamente se ia entrar ou não pela trajetória, mas ele afastou o perigo, e ainda foi bem defensivamente no geral. E fechando temos o Gvardiol, que já tinha sido seleção da rodada na primeira semana e continua jogando muito bem, ele afastou várias bolas perigosas do West Ham e cavou a vaguinha aqui de novo. Abrindo o meio temos o Yamal, e agora eu me lembrei de outra coisa aqui sobre essas seleções, e que você pode achar estranho. Ah, Trave, mas o Di Lorenzo tá de zagueiro ali, e ele é lateral. E sim, eu vou colocar nessas seleções os melhores jogadores do setor, ou seja, na defesa ficam os jogadores defensivos, da linha de defesa. Então podem ser 4 zagueiros ou até mesmo 4 laterais. Não vai ter essa de seguir à risca as posições ali do campinho. Então o Yamal pode ser mais ofensivo e mais avançado ali taticamente, mas ele se encaixa ali como meia direita também, e assim como o Rafinha, que pode até ser um ponta esquerda em momentos do jogo, mas está recuando para fazer a construção desde o meio, e tá ali na seleção. E é isso, no ataque podemos ter 3 centroavantes ou 3 pontas, enfim. É uma forma de deixar os melhores de fato, independente da posição específica, e é claro que eu não vou montar uma seleção com escalações irreais, como um 2-3-5, por exemplo, só para ter um monte de atacante. As formações vão ser reais, né? Mas às vezes tivemos 2 pontas direita jogando muito, e mais que qualquer outro ponta esquerda. Então é justo colocar os 2 na seleção e premiar os que de fato jogaram mais no mundo. Então, seguindo, o Yamal foi muito bem na rodada, assim como o Barcelona como um todo, que meteu um 7-0 no Valladolid, e o Rafinha fez hat-trick, então nem preciso justificar muito, né? E aí você pode pensar, ah, Trave, mas é o Valladolid, time horroroso. Ah é, meu caro, esse mesmo Valladolid fez um jogo honesto contra o Real Madrid, e apesar de ter acabado 3-0 com aquele gol do Endrick na estreia, eles estavam arriscando ataques quando o jogo só tava 1-0 e sofreram os gols no finalzinho, um aos 88 do Brahim, com aquele contra-ataque rápido, e o outro do Endrick, no apagar das luzes. Então não foi um massacre como foi o do Barcelona não, e cara, o Barcelona poderia ter feito muito mais que 7, esse é o ponto aqui, com chances claras mesmo de gol. O Rafinha perdeu uma, o Leva, o Dani Olmo perdeu mais de uma boa chance, então foi absurdo que esse Barcelona jogou. O Leva poderia entrar ali também, mas tivemos outros caras fazendo chover em outros jogos, mas já chegamos a falar do ataque, porque continuando no meio temos o De Bruyne. Cara, o que ele jogou foi brincadeira também, criou inúmeras chances pro City, apesar de não ter feito gol ou dado assistência, ele
ele jogou demais mesmo. E fechando o meio temos o Luiz Dias, que fez 2 gols no maior clássico da Inglaterra, e seguindo ao seu lado temos o Salah, que fez 1 gol e deu 2 assistências pro Luiz Dias na vitória por 3-0 do Liverpool sobre o United. E cara, sobre esse jogo, o United simplesmente mostrou que não mudou nada desde a primeira partida de Ten Hag no comando. Você provavelmente já sabe que tem uma análise completa sobre o trabalho dele nas 2 primeiras temporadas, mas se é novo no canal ou tá chegando por esse vídeo, eu tô deixando aí no card pra você dar uma olhada, mas basicamente o time apresenta os mesmos problemas que comentei em novembro de 2023, não mudou nada. Mas é claro que ainda tem gente que defende, claro que tem, agora que um certo jogador aí saiu do clube, eles precisam achar outro culpado pra aliviar a barra do Ten Hag, e dessa vez foi o Casemiro, que claro, errou em 2 gols do Liverpool, nos 2 primeiros, mas ele não é o culpado pela derrota. Se o Casemiro não estivesse em campo, seria outro jogador errando da mesma forma, porque o time não é bem treinado, não consegue se posicionar para sair jogando, os jogadores não se movimentam para abrir espaço, receber, devolver, não, todo mundo erra. Nessa partida contra o Liverpool, basicamente todo mundo que é responsável pela primeira saída errou o passe ou foi desarmado em arrancada. Não foi só o Casemiro, até o Zirkzee, que era teoricamente o centroavante, errou quando voltou para ajudar na saída. Se você acha que o time estava bem e só depois dos erros do Casemiro piorou, você está objetivamente errado. Assistiu o jogo com a tela desligada, é loucura falar isso. Porque o Zirkzee perdeu 2 boas chances criadas pelo Rashford, e ali o jogo estava já 3-0, beleza? Mas já poderia ter sido diminuído para 3-2, não é? E aí o United estaria no jogo de novo, se não fosse o Zirkzee, então ele é o culpado pela derrota também? Não, também não acho. Mas seguindo a sua lógica, deveria ser assim. E no primeiro gol, pelo menos metade da culpa é do Mainoo. Se não metade, boa parte dela ali. Porque o United estava pressionado e quando a bola sai do Bruno Fernandes, o Casemiro tentou um passe rápido antes que a pressão chegasse até ele. Foi uma forma de aliviar essa pressão. E o Mainoo simplesmente apontou para trás e saiu trotando para frente, sem nem olhar para a bola e para o Casemiro, sem se apresentar para o lance ou ficar preparado ali para receber a bola. O passe foi forte, ok, mas que postura é essa do Mainoo? Tem que ver as nuances do lance, galera, não adianta. Não adianta só ver quem deu o passe errado no final e culpar isso, não adianta. E achar que simplesmente um lance definiu tudo. Normalmente nós temos sempre mais um ou outro que também erram no mesmo lance. Então não é problema de um jogador, o time é ruim, e logo vai sair a parte 3 da novela United de Ten Hag, porque obviamente isso não vai mudar, não é? Isso vem desde a temporada que eles ficaram em terceiro na Premier, eles sempre foram isso aí, sempre. Mas seguindo com a seleção, na esquerda do ataque fica o Openda, que fez 2 gols na vitória importante do Leipzig de virada sobre o Leverkusen, e para fechar a seleção da rodada temos ele, Erling Haaland, que cara, fez mais um hat-trick na temporada e na segunda partida seguida, muita gente desdenhou dos 3 gols contra o Ipswich, falando que é fácil, que é um time ruim, e ele vai e faz contra o West Ham. E agora a galera volta a bater na tecla de que ele não faz isso em jogo decisivo e tudo mais. Então você sabe o que eu penso disso, eu tenho vídeo falando sobre o Haaland e com uma breve reflexão do que é ser craque, tá aí no card também, e o melhor jogador dessa rodada não teria como ser outro, é o Haaland mesmo. O Rafinha fez hat-trick também, o Salah e o Luiz Dias também poderiam entrar na briga, mas acho que em todos os critérios, o Haaland ganha como o melhor da rodada, não tem como. O adversário de Barcelona e Liverpool era melhor que o West Ham? Não era. O United é um time podre, com coletivo nulo e não é melhor que o West Ham. Valladolid nem preciso falar, né? E vamos lá, algum deles foi extremamente decisivo pro resultado de forma solo? Não, o Rafinha fez um hat-trick num 7-0 e o Salah e o Luiz Dias dividiram o protagonismo, não foram sozinhos os melhores. Então o Haaland ganha nisso também, porque ele fez os 3 gols da vitória por 3-1. E pra quem não viu o jogo, não foi fácil não, cara. O West Ham teve boas chances durante a partida, quando o jogo tava 2-1 pro City. O West Ham teve uma bola na trave, teve outras chances de marcar e o Haaland quebrou esse ímpeto fazendo o terceiro. Então não tem como, foi o melhor jogador da semana e esteve presente em todas as seleções da rodada neste mês. E é isso. Agora partindo para seleções e melhores jogadores de cada liga, eu vou começar com a talvez menos badalada e aquela que a galera menos vem assistindo, a Ligue 1. E bom, tivemos 3 rodadas na Liga Francesa, o PSG já vem massacrando e provavelmente vai ficar com o título de forma bem tranquila de novo, mesmo sem nenhuma grande estrela mais no time, mas nós abrimos a seleção com o Lafont, goleirão do Nantes, que vem bem. Ele pegou muito em 2 dos 3 jogos do Nantes, o time tem 1 empate e 2 vitórias e é o terceiro colocado. O Aguilar fica na lateral direita, ele que é do Lens e vem sendo importante com assistências também, tá jogando mais como um ala, mas enfim, fica aqui na defesa. Ainda tem o Hakimi do PSG e Diakité do Lille, muito importantes também, inclusive com gols.
e o Jacobs, do Mônaco, fechando a defesa ali na esquerda. A dupla de volantes fica com Vitinha e João Neves, ambos jogaram demais nesses primeiros jogos, o Vitinha inclusive teve 15 bolas longas feitas e 100% de acerto na estreia da liga. Pelos lados temos a dupla do Marcelli, Luiz Henrique e Greenwood, e cara, o que vem jogando o Greenwood é brincadeira, o cara tá decidindo mesmo pro Marcelli, e na frente Barcola, que vem fazendo gol a rodo, e Dembélé, que apesar de não ter marcado muito, vem jogando bem. E o melhor jogador de agosto na Ligue 1 foi o senhor João Neves. Cara, ele não fez gol em todo o jogo como o Barcola, mas não é só gol que conta. O PSG vem sendo muito coletivo e o João Neves está sendo muito importante no controle do meio campo. E além de não permitir os adversários jogarem, ganhando duelos e desarmando muito, ele ainda vem criando várias e várias chances lá na frente. Então mesmo sem ainda fazer um gol, João Neves para mim é o melhor jogador do mês na França. E passando para a Bundesliga, nós tivemos só 2 jogos, então não vou me alongar muito em explicações, por ser só 2 partidas, ficou bem fácil fazer a média e colocar esses jogadores aí. Então é o Gulaxi no gol, o Kaminski do Wolfsburg na lateral direita, Sully do Dortmund e Gimber do Heidenheim na zaga e o Raum do RB na esquerda. Schalke Wirtz do Leverkusen fechando o meio com Amiri do Mainz e no ataque Openda, Kane e Kramaric, que já tem 4 gols em 2 jogos. E o melhor do mês de agosto na Bundesliga é o Florian Wirtz. Cara, não tem jeito, o Leverkusen perdeu o último jogo, mas o que o Wirtz jogou nessas 2 partidas é brincadeira. Ele merece estar aqui, foi o cara que mais jogou na liga, ele buscou criar chances a todo momento, teve impacto nas jogadas e já começou muito bem e brigando para ser de novo o melhor jogador do campeonato. E agora, indo para a Série A, nós tivemos uma disputa um pouco maior, foram 3 partidas também até aqui e abrimos a seleção com o Milinkovic-Savic. Pois é, o sérvio pegou demais nesses 2 jogos, contra a Atalanta ele foi decisivo na vitória do Torino, pegando pênalti e não teve nem de longe outro goleiro para concorrer com ele. Na direita temos o Di Lorenzo, que não fez uma boa primeira partida como todo o time do Napoli naquela derrota sofrida por Hellas Verona, mas as 2 últimas foram boas e acho que o único para concorrer com ele aqui seria o Cambiasso da Juve, que só fez uma partida muito boa e outras 2 ok. Então fica o lateral do Napoli e na zaga o Bremer da Juve, que já vem sendo soberano e um dos melhores do mundo, não só da Itália. Temos o Gianetti, muito forte defensivamente nesse bom início da Udinese, e fechamos a defesa com o Acerbi da Inter. E no meio aquilo que eu já falei sobre as posições, temos o Kvaratskhelia, muito criativo e participativo nas vitórias do Napoli, o Çalhanoğlu, que vem dominando o meio da Inter e jogando muito bem como na última temporada, e fechando com o Yildiz da Juve, que caiu muito bem no esquema do time, e tem o Vlahovic acompanhando ele, que foi ótimo também, principalmente na vitória sobre o Verona. Na direita temos o Denis Men do Parma, você lembra dele? O cara jogou muito bem pela Romênia na Eurocopa e agora vem surpreendendo com esse Parma. E para fechar temos Thuram, que tem 4 gols em 3 jogos, mas que apesar disso não fica como o melhor do mês, porque é do garoto turco Yildiz. Sim, ele foi o melhor jogador do mês na Série A, como falei, gols não são tudo, e ele apesar de não ter feito gol, é muito importante pro esquema da Juventus, ele cria muitas chances, é o cara das bolas paradas, tem 2 assistências, e é isso, o cara arranca, dribla, acha espaço, faz tabela, é o melhor jogador da liga até aqui, não tem jeito. E agora passando pra La Liga, aqui já começa a ficar bem difícil montar a seleção, porque temos 4 jogos já da maioria dos times, e teve muito cara jogando bem no começo, depois caindo, cara que não começou tão bem e depois melhorou, mas enfim. Eu abro a seleção com o Juan Soriano, goleirão do Leganés, e sim, você deve estar pensando que eu sou maluco, mas é o que eu falei, cara. A gente tem que considerar como o melhor jogador aquele que fez mais individualmente. O Leganés é o 9º colocado nesse momento, mas estaria muito mais abaixo se não fosse o Soriano. Ele jogou muito bem em todos os jogos, e é óbvio que eu não vi nenhum jogo do Leganés, é óbvio que não, mas você consegue ver isso pelos melhores momentos. Ele foi muito importante nos resultados do time, e foi melhor que qualquer outro goleiro da liga até aqui. Para a linha de defesa, deixei só 3 jogadores, porque não teve tantos assim se destacando, mas ficam Borja Iglesias, que apesar do Getafe ter 3 empates, ele vem muito bem e ajudando demais o time, o Blind no meio, que jogou bem em quase todos os jogos do Girona, menos naquela derrota pro Atlético, e para fechar, o Oscar Mingueza, do Celta de Vigo, que é o melhor defensor da liga disparado, não só pelos gols, mas pela consistência defensiva que vem tendo, e poderia entrar o Militão aí também, que vem bem, mas ele não foi mais importante pro time que esses 3 aí. A grande partida do Militão foi contra o Valladolid, os outros foram mais constantes que ele. Para abrir o meio, temos Llorente e Griezmann do Atlético de Madrid. O Llorente vem jogando muito bem, preenchendo o meio campo sozinho às vezes e fazendo gols, e o Griezmann, apesar de não estar no prime, vem fazendo sua parte e criando também pro Atlético. Ele já tem 2 assistências e 1 gol, e também fica o Valverde do Real ali no meio, que foi excelente nas 4 partidas
partidas, deu um passe de calcanhar absurdo pro gol do Mbappé na última rodada, e para fechar esse meio temos Yamal e Rafinha, que não poderiam ficar de fora, assim como Lewandowski, que tem 4 gols na liga, e 2 deles sendo gols decisivos para a vitória. E para fechar a seleção temos o Raio. O Rodrigo começou muito bem também, fazendo gol, participando dos jogos, e poderíamos ter o Iago Aspas aqui, é verdade, mas ele começou bem e depois decaiu, assim como o Celta de Vigo como um todo, no caso, não é? O Danjuma também poderia entrar, ele que jogou no Villarreal, mas agora tá indo pro Girona. Mas é isso, essa é a seleção do mês da La Liga, que tem como melhor jogador Robert Lewandowski. Ah, trave, mas o Rafinha vem jogando muito, fez hat-trick. Ele poderia ser eleito também, poderia, o Yamal também poderia, mas eles não foram tão decisivos para 2 das 4 vitórias do Barça como o Leva foi. É claro que eles foram importantes, não é isso que eu tô dizendo, né? Mas o Leva também contribuiu no 7-0 e nas 2 primeiras rodadas foi o cara do jogo, então ele merece mais que os dois ser eleito o craque do mês. E antes de passar para a Premier League, eu quero te pedir para deixar um like no vídeo se tá gostando do conteúdo, comentar aí embaixo o que discorda dessas seleções e melhores jogadores, e eu vou postar tudo na aba comunidade depois, então dá uma olhada lá e comenta quem você trocaria. E claro, se você tá gostando desse tipo de vídeo, comenta aí se quer que eu continue, e a gente pode deixar como padrão aqui no canal, sempre no final do mês, eu trazer essas seleções de cada liga e os melhores jogadores do mês. E aí nós vamos comentando. Mas então, passando para a liga inglesa, abrimos o gol com o Raya, goleirão do Arsenal que fez 3 bons jogos até aqui. O Arnold na direita, começando muito bem no Liverpool, Saliba e Gvardiol no miolo, e o Anthony Robinson do Fulham na esquerda. Ele vem jogando muito, cara, sério mesmo, poderia ser o Magalhães fechando a zaga, o Konaté, o Romero do Tottenham, mas se você assistiu os jogos, sabe que o Robinson jogou demais em todos eles, inclusive na derrota do Fulham para o United, então ele merece vaga aqui. No meio tem o Onana do Aston Villa, com 2 gols em 3 jogos e jogando bem também, defensivamente, o Palmer que dispensa comentários, e para fechar, Saka de um lado e Luiz Dias do outro. E sim, o De Bruyne ficou de fora dessa seleção do mês, ele ficou na seleção da rodada, mas fica de fora da seleção do mês, e é por detalhe mesmo, porque ele foi bem em todos os jogos também, o De Bruyne não jogou mal, não é isso, assim como os 4 escolhidos aqui pro setor, que foram todos muito bem, mas ele talvez não tenha sido o mais dominante pro time, entende? Quer dizer, ali no City, teve outro cara mais representativo nas vitórias que ele. O Saka foi o melhor do Arsenal, o que mais criou e apareceu, o Luiz Dias dividiu o protagonismo com o Salah, até aqui nessas 3 partidas, o Salah que também está nessa seleção do mês, mas eles dividiram de forma quase igual entre os dois, e o Palmer foi o expoente em todos os jogos do Chelsea. Apesar de ter dividido aquela goleada com o Madueke não foi tão bem como o Palmer foi em todas as outras partidas. Então o De Bruyne, apesar de ter jogado muito, ficou de fora nesse critério, por detalhe mesmo, porque fechando a lista e eleito o melhor do mês na Premier League, é mais uma vez ele, Erling Haaland, não tem como. Eu não preciso ficar explicando muito aqui, são 7 gols em 3 partidas, e o cara começou com tudo, vem para quebrar mais recordes nessa temporada, e é isso. Haaland melhor de agosto na Premier League, o que nos leva para a parte final desse vídeo, que é a seleção do mês de agosto. A seleção do mundo, os melhores jogadores em atividade até aqui, e são esses aí. Pois é, o Raya é engraçado porque ele não ficou em nenhuma seleção da rodada, tiveram outros goleiros fazendo uma rodada melhor que ele, mas no geral, somando todas as atuações, o Raya foi mais constante que o Gulaxi ou que o Savic do Torino, por exemplo, e é o melhor goleiro do mês de agosto no mundo. Na defesa fica o Hakimi, Sully, Bremer e Gvardiol, e poderia entrar o Arnold ali na direita, mas o Hakimi teve mais impacto somando as 3 atuações, e o Saliba ficou de fora por detalhe também. Eu acho que o Sully foi muito importante na vitória do Dortmund sobre o Frankfurt, uma atuação que o Saliba não teve nos 3 jogos até aqui, e no meio temos João Neves, Palmer e Rafinha, e de novo, o De Bruyne poderia muito bem estar aqui, eu já expliquei porque ele ficou de fora da seleção da Premier e não faria sentido eu colocar ele aqui na seleção do mundo, né, se ele não ficou na seleção da liga dele. Um que brigaria também é o Yildiz, mas ele fez menos que os 3 aí, e é isso. No ataque temos Salah, Haaland e Lewandowski, e de novo, não é uma seleção funcional que vai jogar em uma partida, mas é dos melhores jogadores que atuaram no mês de agosto. E para não ser injusto com ninguém, eu coloquei alguns reservas nessa seleção e estão ali embaixo para você conferir. E essa é a seleção do mês de agosto. E a gente pode usar como base para as premiações ao final da temporada. Esses foram os melhores jogadores de agosto e vamos fazer isso em todos os meses. Aí se chegar lá em julho do ano que vem e aparecer uma galera com o papo de Rodri melhor do mundo, como apareceu nessa temporada, nós pegamos esses arquivos e vemos se em algum momento o cara de fato esteve na disputa com os melhores do mundo, em um mês que seja pelo menos. E aí sim fazemos a análise, não vai ter injustiça mais. E você aí pode ficar tranquilo, porque isso é só a minha opinião, com os critérios que eu usei para avaliar e montar a seleção. Então isso não é a votação oficial do Trave de Ouro, nem nada do tipo. Se você tá vendo esse vídeo, provavelmente eu já soltei a votação na aba comunidade aqui do canal para vocês votarem no melhor jogador do mês, e aí sim vai contar pro Trave de Ouro. Os votos de vocês é que vão
não contar essas seleções e melhores jogadores que eu solto, é só a minha opinião. É o meu trave de ouro pessoal, digamos assim, não oficial. Então o melhor jogador do mês de agosto pra mim foi Erling Haaland, sem muito segredo. Haaland foi o melhor jogador do mundo no mês de agosto, foi decisivo em todas as vitórias do City até aqui, fez 2 hat-tricks e contra o Chelsea ele fez o primeiro gol, que deu uma tranquilidade pro City impor seu jogo. E é isso, tivemos bons jogadores, não é nada muito garantido essa escolha não. Se na enquete você escolher o Lewandowski tá valendo, o Salah também, mas eu escolho o Haaland em todos os critérios, sob qualquer ótica, pra mim ele foi o melhor jogador de trave a trave do mundo nesse mês de agosto. Se você gostou desse conteúdo, eu peço novamente o seu like pro YouTube entregar pra mais pessoas, deixa um comentário se você quer que eu faça todo mês um vídeo desse atualizando essas artes de melhores da liga e dos melhores jogadores, e corre lá pra aba comunidade pra votar no melhor jogador de agosto. Como só pode colocar 4 opções na enquete, talvez eu faça uma parte 1 e parte 2 dessa votação com 8 jogadores, ou talvez só 4 mesmo, com os 4 melhores pra você decidir. Então é isso, nos vemos na próxima análise de Trave a Trave.